Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar o nosso estudo para a prova do IBGE. Neste vídeo vamos resolver na realidade todas as questões do Código de Ética Profissional que já foram cobradas pela banca FGV. Claro, não são muitas, porque a banca não explorou muito esse tema, mas são as 16 questões que estão no nosso banco de dados da FGV. Então resolveremos todas neste vídeo, ok? Só um detalhe, este vídeo não vai ser naquele formato totalmente explicado, igual aos outros, porque são muitas questões, senão ficaria um vídeo gigantesco, tá? Mas ainda assim eu pretendo falar dos erros de cada assertiva, só que de modo mais rápido, mais dinâmico. Beleza? Então funcionará da seguinte forma, coloco a questão na tela, peço para que vocês pausem o vídeo e volto na sequência primeiro com o gabarito e depois com alguns comentários rápidos. Maravilha? Vamos ao que interessa então, questão de número 1 na tela. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é letra D de dado. Portanto, como único dever correto, perceba que a questão está pedindo dever, temos a letra D. É um dever do nosso servidor facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviço por quem de direito. Este dever está previsto lá no nosso item 14 do Código de Ética Profissional. Agora perceba, vamos identificar o erro das outras assertivas. Na letra A, fala que é um dever do nosso servidor postergar a prestação de contas, ou seja, atrasá-la. Nada disso. O servidor ele jamais deve retardar a prestação de contas. Temos, portanto, a incorreção no item A. Já na letra B temos o seguinte: respeitar a igualdade afastando-se de comportamentos que podem favorecer a hierarquia funcional. Bom, no nosso código de ética, o respeito é a hierarquia e não respeitar a igualdade, tá? Pelo menos esta previsão da letra B não está lá no nosso item 14 do Código de Ética Profissional. Letra C, apresentar-se ao trabalho com vestimentas que considere mais confortáveis. Nada disso, o servidor deve comparecer ao trabalho com vestimentas adequadas e não que ele considere mais confortáveis, porque senão o subjetivismo disso é gigantesco, né? Então aqui também temos a incorreção do item C. E item E, exercer suas atribuições com calma, tranquilidade, sem apressar-se diante de imprevistos. Nada disso. O nosso Código de Ética Profissional diz também no item 14 que o nosso servidor deve exercer suas atribuições de modo rápido, com perfeição técnica e rendimento, tá? Então não tem isso de calma, tranquilidade e sem se apressar. Também está incorreta a nossa assertiva E. Portanto, o gabarito é letra D de dado. Vamos para o item, a questão, né, de número 2. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é letra A. Esta questão está cobrando as proibições lá do nosso item 15 do Código de Ética Profissional. E no item 15 temos esta previsão, que fica vedado ao nosso servidor o uso do cargo ou função, amizades, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Então, o nosso servidor, no desempenho de suas atribuições, ele não pode obter vantagens, favorecimentos para si ou para uma outra pessoa, para terceiros, tá? Isso é proibido, é uma vedação. Vamos identificar o erro das outras assertivas. É permitido pleitear, solicitar. Bom, aqui já está o erro, ó. Não é permitido, é vedado. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira. E por aí vai. O servidor não pode receber gratificações, retribuição financeira pelo desempenho de suas atribuições. É uma proibição. Então o erro é aqui, ó, é permitido, quando na realidade o Código de Ética diz que é vedado. Vamos para a letra C. É possível alterar o teor de um documento. Opa, nada de possível. É vedado. Então aqui está o erro também da assertiva C. Não pode o servidor alterar o teor de um documento. Beleza? É uma proibição. Fica vedado ao nosso servidor. Vamos ver a letra D. É permitido desviar servidor novamente, ó, não é permitido, é vedado, é proibido que o servidor ele desvie outro colega de trabalho para o atendimento de seus interesses particulares. Por exemplo, ele chega na repartição
e fala para um seu colega ajudar ele numa atividade particular, numa obra lá da sua casa, por exemplo. Não pode, tá? Então temos um outro erro aqui na assertiva D. E por fim, a letra E diz o seguinte: é permitido retirar da repartição pública, cuidado aqui, ó, sem estar legalmente autorizado, então não é permitido, aqui é vedado. O erro está aqui, ó, porque se ele não está autorizado, ele não pode retirar da repartição documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público, beleza? Então, temos também a incorreção da nossa assertiva E. Portanto, o gabarito é letra A de aprovado. Vamos para a questão de número 3 agora. Pausem o vídeo e já voltamos com o nosso gabarito. E o gabarito por aqui é letra D de dado. Portanto, só 1 e a 2 estão corretas. Vamos conferir. A dignidade, o decoro e a consciência dos princípios morais devem nortear o servidor público. Tá lindo até aqui. Seja no exercício do cargo ou função, ótimo, ou fora dele. Maravilha, o item 1 está perfeito. Só uma observação. Eu vejo muitas dúvidas da galera em relação a este tipo de questão. Quando o examinador ele cobra os nossos primados e não coloca, não enumera todos que estão no código de ética. Pessoal, se a questão não utilizar o comando apenas ou somente, não precisa colocar cada um dos primados. Então aqui não faltou, ó. Por exemplo, a dignidade, o decoro e a consciência são de fato os primados. Então a questão está correta. Agora, se ela tivesse colocado o seguinte: são apenas primados do servidor, do nosso código de ética profissional, a dignidade, o decoro e a consciência. Daí estaria errado, porque ela está restringindo. Quando ela coloca o apenas e o somente, isso indica que não existiriam outros primados, entendeu? Então, o erro da questão, se ela não citar todos os primados, é quando ela utilizar a expressão apenas ou somente. Se não tiver o apenas e somente, ela pode citar todos os primados e a nossa assertiva estará correta. Ela pode citar um primado apenas, a nossa assertiva continua certa. E pode citar 1, 2, 3, 4, enfim, quantos primados forem necessários, que também teremos a correção do nosso item. Beleza? Eu vejo muito essa dúvida nos comentários, então eu fiz questão de dar uma pausa justamente por isso. Então, este item está correto. Vamos para o item 2. O servidor público não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Maravilha. Ele faz isso, mas vai além, né? O justo e o injusto. Beleza, ele decide também, mas faz outras coisas. Mas, principalmente, entre o honesto e o desonesto. É isso mesmo. O nosso servidor, ele fará várias diferenciações e a principal delas é diferenciar o honesto do desonesto. Item 2 também está correto. E já no item 3 temos o seguinte: a função pública deve ser tida como exercício profissional. Tá lindo até aqui. E assim, os fatos e atos verificados em sua vida privada, não poderão acrescer ou diminuir o seu conceito na vida funcional. Nada disso. Eles poderão acrescer ou diminuir o conceito do servidor na vida funcional. O que ele faz em âmbito privado pode respingar, pode refletir no seu conceito de vida funcional. A questão erra quando utilizou aqui o nosso não. Beleza? Então, com isso, temos o item 1 e item 2 realmente corretos e o item 3 está incorreto. Assim, vamos avançar para a questão de número 4. Pausem o vídeo e já voltamos, galera. E o gabarito por aqui é letra E de escola. Todos os itens estão corretos. Se liga, a prova está pedindo os deveres do nosso servidor. Os deveres estão lá no item 14 do Código de Ética Profissional. A 1 traz de fato um dever. Deve o nosso servidor desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Esse a tempo significa que o servidor ele deve ser pontual no desempenho de suas atribuições, ok? Então temos a correção do item 1. Letra B, deve tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, maravilha, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Exatamente, o nosso servidor deve a todo tempo estar aprimorando o seu contato com o público. E claro, tratar cada um dos nossos contribuintes, aquelas pessoas que procuram um serviço público, de modo cuidadoso e educado.
beleza? Vamos para o item 3, o item 2 também está correto. Deve ser cortês, ótimo, né? Ser educado e ter disponibilidade e atenção para com todos os usuários do serviço público. Exatamente, ele deve ser proativo, sem qualquer espécie de preconceito, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Correto, o servidor ele deve ser educado, ter disponibilidade, ser proativo e não ter de modo algum qualquer espécie de preconceito, como por exemplo raça, credo, orientação sexual, partido político, enfim, tá? Então os 3 itens de fato são deveres, estão previstos lá no nosso item 14 do Código de Ética Profissional. Vamos avançar, assim o gabarito é letra E, vamos avançar para a questão de número 5, eu peço para que pausem o vídeo e voltamos na sequência com o gabarito. E o nosso gabarito aqui é letra B de bola. Olha como a FGV curte cobrar os deveres, que estão lá no nosso item 14 do Código de Ética. Novamente uma questão abordando este tema. Então, é dever do servidor, acabamos de falar, né? Desempenhar a tempo, ou seja, de modo pontual, as atribuições do cargo, função ou emprego público. Bom, vamos ver o erro das outras assertivas. Letra A. Subordinar suas atribuições ao crescimento no cargo visando valorização pessoal. Nada disso. No nosso item 1 do Código de Ética do servidor do IBGE, temos que o comportamento e as atitudes do nosso servidor, elas serão direcionados sempre para a preservação da honra e da tradição do serviço público, e não visando valorização pessoal. Devemos mirar não a valorização pessoal, mas sim o bem de todo o serviço público. É por isso que a letra A está incorreta. Letra C. Organizar seu trabalho segundo princípios políticos adaptáveis à prestação dos serviços externos. Nada disso. Vimos que o servidor ele deve organizar, deve se guiar através de primados que compõem o nosso Zé Dedico, ou seja, os primados de zelo, eficácia, eficiência, decoro, dignidade e, por fim, a consciência dos princípios morais, e não de acordo com princípios ou primados políticos, beleza? Então temos o erro também da assertiva C. Vamos para a assertiva D. Ter consciência de que sua atividade é regida por princípios soberanos à lei, adequados à prestação dos serviços externos. Nada disso, vimos também no item 1 que a sua atividade é regida por princípios éticos e não princípios soberanos. E estes princípios éticos, eles se materializam com a adequada prestação do serviço público, beleza? Então temos aqui novamente um erro. Portanto, o nosso gabarito só pode ser letra B de bola. Este é um dever e está lá no nosso item 14 do Código de Ética Profissional. Vamos avançar um pouco mais para a questão de número 6. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é letra A de aprovado. Somente o item 1 está correto. A questão está pedindo os princípios éticos, aqueles primados, que compõem o nosso Zé Dedico. Vimos bastante isso na parte teórica, né? O Z de zelo, o E aqui de eficácia, o outro E de eficiência, o D de decoro, o D de dignidade e o CO de consciência dos princípios morais. Vamos identificar agora. A primeira diz o seguinte: dignidade, ótimo, está no Zé Dedico, decoro também, e o zelo também. Correção do item 1, ponto para o nosso item 1, está certo. O 2, cortesia, cortesia não, temos consciência dos princípios morais. Eficácia, beleza, e consciência dos princípios morais, maravilha. Mas não pode ser o item 2 grafado como correto, porque utilizou aqui no começo cortesia. Item 3, eficiência, beleza, equidade não e legitimidade também não. Por este motivo, o nosso gabarito só pode ser letra A. A única assertiva correta é o item 1. Beleza, pessoal? Vamos avançar para a questão de número 7 agora. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito desta questão é letra B de bola. Aqui o examinador cobrou as consequências da ausência injustificada. Muito cuidado, quando falamos em ausências, existem duas situações. Temos a ausência que é justificada, o servidor teve o motivo para faltar, e esta não gera qualquer impacto. Ela é permitida e não causa reflexo na administração. Agora, ausência injustificada, essa sim, ela não é permitida
e causará impactos, reflexos no ambiente de trabalho e, eventualmente, até nas relações humanas. Então, perceba, nesta ausência específica, teremos reflexos no ambiente de trabalho e também desordem nas relações humanas, tá? Então, vamos conferir o nosso gabarito. Letra B mesmo, a ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. Exatamente, pessoal. Então, é por isso que o nosso gabarito é letra B. Completamos com ausência, trabalho e desordem. Então, recapitulando, as ausências podem ser de dois tipos. Justificadas não geram reflexo no ambiente de trabalho e quando a ausência for injustificada, o servidor não apresentou qualquer motivo, esta vai gerar impacto no ambiente de trabalho e pode também produzir desordem nas relações humanas. Maravilha? Vamos avançar para a questão de número 8. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o nosso gabarito é letra D de dado. Cuidado ao comando da questão, ela está pedindo uma vedação, uma proibição. Estamos lá no item 15 do Código de Ética Profissional. E, de fato, no item 15 temos a previsão que o servidor não pode, está proibido de ser conivente em razão do espírito de solidariedade com infrações aos preceitos deontológicos. Ou seja, o servidor não pode acobertar infrações dos colegas de trabalho simplesmente por motivo de corporativismo, ok? Ele deve denunciá-los. Então, o item D está correto. Vamos ver o erro das outras assertivas. O erro da letra A, na realidade, é que está dizendo que o servidor liberar as suas prestações de contas é proibido. Nada disso. Isso é um dever, está lá no nosso item 14 do Código de Ética Profissional, tá? Então, o erro aqui é justamente pelo comando da questão, que pediu uma vedação, e na letra A temos um dever do nosso servidor, beleza? Letra B. Denunciar as pressões de superiores hierárquicos interessados em obter vantagens indevidas em decorrência de ações ilegais ou aéticas, antiéticas aqui, né? Bom, esta daqui também acaba sendo um dever do nosso servidor. A questão não está errada, ela só não está atendendo o comando do enunciado, que pediu uma proibição, e a letra B trouxe um dever. O nosso servidor, ele deve mesmo denunciar pressões dos seus superiores. Letra C. Ser frequente ao serviço, mesmo adoentado, para que não provoque danos ao trabalho ordenado, o que se reflete em todo o sistema. A frequência, de fato, é um dos deveres do nosso servidor, e não uma proibição. Claro, esta parte da questão, ela causa polêmica, né? Mesmo adoentado. O que seria adoentado? É algo muito subjetivo aqui, porque o adoentado pode ser uma pessoa que está minimamente ali com febre, está com uma dor de cabeça, está muito mal e não consegue ir até a repartição. Então, ficou estranho este mesmo adoentado. Mas perceba, o dever de frequência é sim um dever do nosso servidor e não uma proibição. Beleza? Então, por isso que a banca considerou o gabarito como assertiva D. É a única que está prevista lá no nosso item 15 do Código de Ética Profissional. Mas faço a ressalva aqui para o mesmo adoentado que não ficou legal nesta questão não, tá? Vamos para o item, a questão de número 9 agora. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é letra A. Se liga, o comando da questão está falando que temos as vedações, né? Ação que são vedadas ao servidor público, à exceção de uma. Então, temos apenas uma situação nas 5 assertivas que não corresponde a uma vedação. E é justamente a letra A. A nossa letra A traz, na realidade, um dever do servidor, que está lá no item 14 do Código de Ética, enquanto as vedações estão no nosso item 15 do Código de Ética Profissional. Portanto, facilitar a fiscalização não é vedado ao servidor, mas sim é um dever, ele é obrigado a fazer isso. E já na letra B, C, D e E, temos as vedações previstas no item 15 do Código de Ética. Então, o servidor ele está proibido, é vedado, iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviço público, né, em serviços públicos, desviar servidor público para atendimento de interesses particulares, também é proibido, é uma vedação, apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, de forma habitual, e, por fim, alterar ou deturpar o teor de
documentos. Também são vedações, são proibições ao nosso servidor. A única aqui, que é uma exceção, que não corresponde a uma proibição, é o item A, que é um dever do servidor, facilitar a fiscalização. Ok? Vamos avançar agora para a questão de número 10. Peço que pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é letra D de dado. Portanto, apenas o item 1 e o item 2 estão corretos. Perceba novamente, as questões vão se repetindo, né? A banca brincando com dever, dever, e cadê? Dever também. Na sua prova, certamente teremos questões ou de dever ou de obrigações. A FGV ama este tema. Então vamos lá. Item 1. É dever fundamental do servidor público desempenhar a tempo, ou seja, de modo pontual, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Maravilha, está correta. Já vimos isso. Temos esta previsão lá no item 14 do nosso Código de Ética Profissional. Item 2. É dever fundamental do servidor público tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Maravilha, vimos isso agora há pouco, também é previsão do item 14 do nosso Código de Ética Profissional. Correto. Vamos ver o item 3. É dever fundamental do servidor público... Opa! Dificultar não. Ele deve facilitar. Então, o seu dever, a sua obrigação é de facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviço por quem de direito. Beleza? Então, a questão erra neste ponto aqui. Não é dificultar, mas sim facilitar. Com isso, só temos como gabarito a assertiva D de dado. Portanto, o item 1 e item 2 estão corretos e o item 3 erra nesta parte de dificultar, quando na realidade ele precisa facilitar. Vamos avançar agora para a questão de número 11, pessoal. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito desta questão é letra E, de escola. Eu não vou conseguir assinalar aqui, que está no fim da página, mas aqui, ó, nossa letra E. A questão pediu, mais uma vez, o que é vedado ao servidor. Novamente aquela brincadeira entre deveres e vedações e proibições. Se pediu as vedações, a banca quer as hipóteses lá do nosso item 15 do Código de Ética Profissional. Bom, todas estas assertivas, da 1 a 5, constam no inciso 15, né, no nosso item 15, e são vedações, são proibições. Portanto, vamos revisar. Fica vedado ao nosso servidor, é proibido deixar de utilizar avanços técnicos e científicos. Exatamente, ele não pode deixar de utilizar, ele deve utilizá-los. Então, é vedado deixar de utilizar estes avanços. Também é vedado ao nosso servidor alterar ou deturpar o teor de documentos. Beleza? Está lá no item 15. Ainda como vedação, temos que o servidor não pode iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento, tá? Também é vedado ao nosso servidor retirar da repartição pública, cuidado aqui, ó, sem estar legalmente autorizado. Se ele tiver autorizado, ele pode retirar documentos. Agora, se ele não tiver autorização da chefia imediata, ele fica proibido, é vedado que ele faça a retirada desta documentação. Ok? Então, temos também esta previsão no item 15. E, por fim, o nosso item 5 aqui é proibido ao servidor fazer uso de informações privilegiadas, que soube através do cargo, né, obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio de parentes, amigos ou terceiros. Exatamente, todos os itens aqui estão corretos, justamente porque estão previstos lá no nosso item 15 do Código de Ética Profissional. Portanto, são todas proibições, são todas vedações aplicadas ao nosso servidor público. O gabarito, assim, é letra E de escola. Beleza? Vamos avançar para a questão de número 12 agora. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é um dever do nosso servidor. Mais uma vez, a banca FGV pedindo deveres. Estamos lá no no item 14 do nosso Código de Ética Profissional, mais precisamente na letra U. Lá temos o seguinte: o nosso servidor público, ele tem o dever, ele deve abster-se, ou seja, deixar de praticar de forma absoluta função
poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Então perceba, o nosso servidor ele deve deixar de praticar os atos que vão totalmente contrários ao nosso interesse público. Então aqueles atos mirando interesses particulares, o nosso servidor não pode praticá-los de forma alguma, ok? Mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Exatamente, é a previsão do nosso item 14, letra U, do Código de Ética Profissional. Servidor público, mire sempre o interesse público. Se o interesse que estiver à sua frente for um interesse privado de um particular, você deve abster-se, você deve não praticá-lo, e isso vale de forma absoluta, não existe qualquer exceção. Maravilha? Vamos para a questão de número 13. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é a letra B de bola. A FGV considerou o item 1 e item 3 como corretos. Vamos lá. Item 1. O profissional de segurança judiciária. Bom, nesta parte está falando sobre uma carreira específica, mas o Código de Ética Profissional, ele irradia para outras áreas, outros servidores, tá? Então desconsidere esta informação que vai aparecer nas 3 questões. O que vale é a continuidade. Não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Tá lindo até aqui. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Ótimo, ele faz isso, mas vai além. O justo e o injusto, conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno. Agora vem a cereja do bolo, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Exatamente, vimos isso já no nosso curso teórico e temos aqui a correção deste item, sem problemas, sem nenhum reparo. Vamos para o item 2. Item 2. O profissional de segurança judiciária deve ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. Tá ótimo até aqui. Entretanto, lá vem a banca com graça. Caso necessário, pode forçar-se a causar-lhes dano moral. Causar-lhes dano moral, vamos sublinhar aqui. Nada disso, o nosso servidor, ele não tem, no Código de Ética não há essa previsão que ele possa causar dano moral ao nosso contribuinte, ao nosso usuário do serviço público. Então, esta parte final torna o item 2 incorreto. Vamos para o item 3, que a banca FGV também considerou como correta. O profissional de segurança judiciária deve resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações morais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Cuidado aqui, pessoal, teve um problema. Eu acho que passou batido na hora da digitação, tá? E imagino que foi erro de digitação, pelo contraste entre o gabarito e este item 3. Aqui, ó, no nosso Código de Ética Profissional, no item 14, na letra I, não temos aqui esse morais, mas sim imorais, tá? Então, com isso, esta assertiva não pode estar correta, embora a banca considerou como correta, tá? Porque o Código de Ética, ele fala de ações imorais e não de ações morais, ok? Então, eu particularmente entendo que existe um erro por aqui e esta questão não teria gabarito, mas trouxe a vocês aqui que a banca FGV considerou o item B como gabarito oficial. E vamos agora para a questão de número 14. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é a letra C de casa. Itens 1 e 2 estão corretos. E, consequentemente, o item 3 está errado. Vamos ver. Item 1. Olha só, novamente a banca pedindo os deveres. O item 1, ele traz um dever lá do nosso item 14. Então, é por isso que está correto. De fato, o nosso servidor, ele tem como dever respeitar a hierarquia, porém sem temê-la, tá? Então, temos aqui a correção deste item. Já o nosso item 2 também traz um dever, que o nosso servidor ele deve resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e
denunciá-las. Se liga num detalhe, pessoal, a questão anterior colocou ações morais. Lembra que eu até comentei sobre isso? Aqui está certinho, ó. Ações imorais. É exatamente a previsão do nosso item 14, letra I, do Código de Ética Profissional. Então, esta assertiva também está correta. Vamos para o item 3. Item 3. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. Legal. Deixando, no entanto, a cargo da autoridade superior o dever de exigir as providências cabíveis. Nada disso. Não é deixando a cargo da autoridade superior. O servidor ele deve comunicar e também exigir as providências cabíveis, tá? Então, este ponto torna o nosso item 3 incorreto. Assim, o gabarito é letra C, ou seja, afirmativas 1 e 2 estão certinhas, estão corretas. Vamos para a questão de número 15. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é letra E. Pessoal, vou ser chato mais uma vez, mas lá vem a banca FGV cobrando novamente o nosso item 14, que fala dos deveres. Agora ela explorou a letra C do nosso item 14, tá? Temos o seguinte, o servidor público, sempre que estiver diante de duas opções, ele deverá escolher sempre aquela que for mais vantajosa ao bem comum. Então, é por isso que o nosso gabarito é letra E. Esta previsão, como eu disse, está lá dentro do item 14, consta como um dever, na letra C. Beleza? Vamos avançar finalmente para a nossa última questão. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. Para encerrar com chave de ouro, temos aqui o gabarito letra A de aprovado. Ou seja, a nossa comissão de ética, ela só aplica a penalidade de censura. Comissão de ética, pegue as iniciais e você vai lembrar que ela só aplica a censura. Além disso, a nossa comissão de ética também tem como função orientar e aconselhar o servidor público do IBGE no trato com as pessoas e também na conservação do patrimônio público. Além disso, ela fornece o histórico, a nossa capivara, os registros dos servidores do IBGE e aplica uma penalidade que é a de censura. Ufa! E finalmente conseguimos encerrar este vídeo. Analisamos as 16 questões, assertivas por assertivas, então certamente analisamos aqui mais de 60, 70 itens, porque vimos cada uma das assertivas, e assim o estudo a gente vai crescendo nos estudos. E perceba, conseguimos analisar um detalhe, a banca FGV, ela tem os temas prediletos, de acordo com este nosso histórico, que são os deveres do servidor, lá do item 14 do nosso Código de Ética, e também as vedações, as proibições que estão no nosso item 15. Certamente na nossa prova teremos cobrança destes temas, ok? E assim eu encerro este vídeo, espero verdadeiramente que tenham curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, que isso fortalece demais. Valeu pessoal, até a próxima e eu fui!